Olá pessoal, como é que vocês estão? Então hoje é a nossa primeira videoaula gravada para a gente relembrar os conceitos que a gente trabalhou lá no início do ano, tá? Claro que não vai dar para a gente aprofundar como a gente aprofundou naquele momento, mas vou trazer aqui para vocês algumas coisas que a gente já debateu e que são os mais importantes para a gente não perder. Então, primeiramente, construindo os conceitos dentro das categorias geográficas, tá? Quais são as principais categorias geográficas que a gente trabalha no primeiro ano? Paisagem e lugar. Então, o que a gente fez logo no inicinho? A gente debateu um pouco sobre isso, a gente fez um mapa conceitual sobre paisagem, que eu fiz no quadro, vocês anotaram, depois vocês tinham no caderno de vocês, resgatem lá. E além disso, a gente fez uma atividade, que foi a atividade relacionada a isso. Começamos com primeiro momento dessa atividade que a gente chamou de Minha Paisagem. Então, vocês estavam em duplas ou trios e levaram fotografias de vocês. Que fotografias? De paisagens com as quais vocês se identificavam e que vocês conheciam. Claro que muitas dessas imagens foram parecidas, a maioria de vocês mora próximo um do outro, vocês têm, uma idade também muito próxima uma da outra, mas na hora que a gente vai descrever, por mais que a gente perceba que existam coisas parecidas, existem algumas diferenças, né? Então, primeiro, uma pessoa trocou a foto com a outra e cada uma descreveu a foto do colega ou da colega. E depois, posteriormente, cada um descreveu a própria paisagem. O que a gente começou a perceber? Que quando uma pessoa está falando da paisagem que ela conhece, que ela se identifica, ela também coloca uma carga emocional, uma carga de lembrança daquele momento em que ela estava ali naquela paisagem, mesmo que ela não apareça na imagem, tá? Então a gente percebe que existe um processo também de construir uma identidade, uma relação, né, de pertencimento também, e que faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade nessa relação com a paisagem. Por isso que a gente começa a acessar o conceito de lugar. É interessante pensar, gente, que essas categorias geográficas, elas são palavras diferentes, são conceitos diferentes, mas elas têm um momento que elas se encontram, que elas se permeiam, sabe? Que elas entrelaçam uma na outra. Então, a paisagem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras questões relacionadas à paisagem, e nesse processo da gente pensar sobre a minha paisagem e a paisagem do outro, a gente começa a perceber que também existe uma questão de ponto de vista, que também existe uma questão de percepção, uma questão de subjetividade, tá? E por causa disso, a gente acaba acessando um outro conceito geográfico, que é lugar. Vamos lá! Então, nessa segunda parte, vocês tinham que comparar as descrições. Acabou que eu já adiantei, mas pensar o que foi diferente, o que foi semelhante. Claro, gente, que uma parte dessa descrição tem a ver também com os conhecimentos prévios que a gente tem. Então, como vocês, como eu falei, moram próximo, muitas vezes frequentam as mesmas paisagens. Então, o que acontece? Acaba que muita coisa fica semelhante, né? Mas mesmo assim, a gente percebe que existe essa subjetividade. Tá? Então, o nosso conhecimento prévio, o que você já aprendeu, tanto na escola, quanto na vida, quanto na família, na rua, nos lugares que você frequenta? O que você já aprendeu? Você já dá um nome, isso chama pôr do sol, isso chama areia, isso é a praça, isso é a igreja. Então, as coisas já vão sendo nomeadas e significadas. Você sabe para que acontece em cada um desses lugares, qual é o tipo de frequência, o tipo de atividade que as pessoas exercem também em cada lugar. Lembrando que as pessoas também fazem parte da paisagem. Uma foto, por exemplo, pode nos ajudar a entender uma paisagem, a entender sobre o tempo atmosférico, que é um tema que a gente vai trabalhar em breve, em cada paisagem. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma roupa muito quente ou muito fria, a gente consegue perceber se está quente ou se está frio. Se existe ali um carro muito antigo, a gente consegue perceber que aquela foto não é tão recente. Então, vários indícios que têm a ver com a parte humana, com pessoas e com objetos que são humanos, também nos indicam algumas características da paisagem. Bom, então, já que é para relacionar lugar e paisagem, eu gosto muito desse poema do Mário Quintana, em que ele brinca com isso. Ele fala, na paisagem familiar, repara que algo que é familiar é algo que a gente conhece muito, que a gente tem uma relação próxima, íntima. Essa é a ideia do familiar aqui. Então, olha como ele fala, meu chão, meu poste, meu muro, meu telhado e minha nuvem, tudo bem no seu lugar. Então, quando a gente se relaciona
com o espaço, né, que é algo que tem significado para a gente, que a gente se identifica, a gente tem essa característica de usar esse pronome possessivo, né? A minha cidade, a minha terra natal, é o meu lugar, é minha praça, é minha igreja, minha escola. Então, reparem que esse pronome possessivo, apesar de não ser meu, não é meu no sentido de propriedade de eu ter escritura, né? A nuvem não é de ninguém, mas é uma forma dele brincar, que os poetas adoram trazer essa poesia, né? Para a gente pensar nisso, tudo bem no seu lugar. Então, a paisagem, que é familiar, portanto, chega nesse conceito de lugar para nós na geografia também, tá? E claro que o lugar não é só paisagem, mas é também a paisagem. Bom, outra coisa que eu gosto de trazer para vocês é essa pintura do quarto de Van Gogh. Na verdade, Van Gogh pintou o quarto 3 vezes, né? Tem 3 quadros desse, em que ele estava querendo falar do seu quarto, que muitas vezes o quarto é um dos lugares mais íntimos para nós, né? Para quem pode ter um quarto, para quem vive num quarto, é um momento de privacidade, de intimidade. Então, o quarto é um lugar mais forte, né? Tem sempre aquele cantinho da casa que a gente gosta mais, tem sempre essa ideia, né, de que você se identifica com algum espaço, seja na casa, talvez, da sua avó, na casa de algum parente ou amigo, enfim, que você tenha muita frequência. E aí o quarto costuma ser um desses lugares. Então, como que a gente cuida desse espaço nosso, né? Como que é esse quarto? Como que é esse lugar, né? E ele, obviamente, tem uma paisagem. Então, tá aí Van Gogh fazendo, portanto, a materialização dessa sua paisagem, tá? Bom, depois a gente viu aquele vídeo do Ben, o menino golfinho, lembram? Vou disponibilizar para vocês também. É uma reportagem que a gente consegue perceber que o Ben, ele é cego, né? Mas ele estala a língua, e aí o estalo da língua solta um som, né? Que bate nos objetos e volta como eco. Isso chama ecolocalização, mas é muito comum entre golfinhos e entre morcegos, não entre seres humanos. E o Ben desenvolveu isso instintivamente, né? E aí, a partir de então, a gente consegue começar a perceber, o exemplo do Ben nos ajuda a perceber como a percepção da paisagem não é só da visão. Porque muitas vezes as pessoas falam, a paisagem é aquilo que a vista alcança, a paisagem é aquilo que eu posso ver. É mais do que isso, né? É o que eu posso sentir com todos os sentidos do meu corpo, é o que eu posso tatear, ou o que eu posso saber porque eu senti a brisa, ou o vento, né? Então, o tato, ou o calor, enfim. É o que eu posso sentir o cheiro, né? Quem não lembra de algum espaço porque tem um cheiro muito gostoso, ou tem um cheiro ruim. E além disso, até mesmo o paladar. A gente começa a fazer uma relação. Qual é o tipo de comida comum na praia? Né? Qual é o tipo de comida na casa lá da sua avó, de alguém que faz uma comidinha gostosa? Então, isso também tem a ver com paladar e com cheiro, muitas vezes, né? Então, você chega em alguns espaços, você sente aquele cheiro, você sabe, nossa, esse espaço é um lugar que tem cheiro de comida boa. Então, você está relacionando a paisagem também a esse sentido do corpo, ok? Então, a gente percebe que é possível fazer todas essas relações para pensar na percepção da paisagem. Bom, a outra coisa que a gente debateu foi sobre a ideia de venda da paisagem. Por que eu coloco entre aspas? Porque muitas vezes quando a gente pensa que vendeu alguma coisa, você levou o objeto embora, né? Aqui não, é uma venda simbólica, mas não deixa de ser uma venda, é uma venda sim. E os principais mercados que vão trabalhar com isso é o mercado imobiliário, né? Aquela ideia de que você vende à vista, né? À vista daquele apartamento, daquela casa. E você também vende, no caso do turismo, também essa ideia de que você, ao viajar, vai acessar essas paisagens que são paisagens que estão sendo vendidas ali, né? Então, você não está vendendo só o pacote, só o quarto do hotel, né? Só o café da manhã, você está vendendo uma ideia. E aí, dentro dessa ideia, vem essa venda da paisagem, de que a sua viagem, por exemplo, vai ser inesquecível, né? Bom, eu gosto muito dessa reportagem, né? Dessa propaganda, porque ela fala, né? Nossa especialidade é oferecer as melhores opções em imóveis para você. Só que a gente percebe que não tem um imóvel na imagem. O que tem, né? Que ideia está sendo vendida? Uma área verde, uma família feliz, heteronormativa, com uma única criança, todo mundo branco. Então você está vendendo essa ideia muito mais do que o imóvel. Você pode ter, às vezes, um imóvel idêntico, né? Mas, dependendo da localização,
Se for prédio alto, normalmente quanto mais alto o andar, mais caro é por causa disso, porque você tem uma vista melhor, né? Mais ampla. Então a gente percebe que a paisagem ela também está dentro desse processo capitalista de venda, né? Em que a gente transforma tudo em mercadoria. Aqui, obviamente, né, do turismo, como eu já falei, então é o pacote, mas já com as imagens, para a gente já ser seduzido por elas, né, para que a gente queira viajar. E aí, uma outra atividade que eu pedi foi para a gente pensar sobre a ressignificação da paisagem. O que significa isso? Se existe o tempo histórico, né, se as coisas mudam ao longo do tempo, então a paisagem ela se ressignifica. Ela não é a mesma sempre. Tanto no sentido de que algo pode ser destruído e reconstruído, quanto no sentido de que mesmo aquilo que ficou do passado ganhou um novo significado. Até mesmo se a gente pensar na natureza, apesar de ser um tempo mais longo, o tempo geológico, que a gente também vai trabalhar, também está mudando sempre. Existem algumas coisas que são muito interessantes. Para vocês que moram muito perto da praia, ou que vão sempre à praia, com certeza, e próximo, por exemplo, de um lugar onde o rio deságua na praia, tá? Você está vendo a foz do rio, né? Onde ele deságua. Você pode perceber que nessa dinâmica de água entre rio e mar, vai estar sempre diferente essa saída, né? Então, tem hora que o rio está mais forte, a água vem mais forte, ela faz mais curvas, ou ela vai direto, ou fica fechado e o rio fica um pouco ali, como um processo dele ficar barrado, né? Barreirado ali por um tempo, tá? Então a gente percebe que a natureza também vai ressignificando a paisagem, ok? Bom, e aí eu trouxe para vocês o conceito de rugosidade. O que é rugosidade? É um termo que foi criado por Milton Santos, né? Um grande geógrafo brasileiro, baiano, nordestino, negro, que trouxe conceitos fundamentais para a geografia que a gente usa até hoje. Então, rugosidade, só a gente lembrar de ruga. A gente fica velho e vai ficando o quê? Com rugas. Essas rugas vão mostrando a nossa idade. Então, é a mesma coisa, a ruga da paisagem, a rugosidade da paisagem, tá? Então, eu trouxe aqui um texto explicando sobre isso, né? Então, a paisagem, ela registra suas atividades, registra os costumes, as tecnologias, as culturas. E essas construções, como prédios antigos, podem ganhar novas funções, tá? Então, um prédio que antes era uma casa, hoje pode ser um comércio, um restaurante. Algo que antes era uma casa pode virar um museu. Então, a gente tem esse processo de ressignificação, mesmo quando a paisagem em si não é tão transformada, mas ela é ressignificada porque ela ganha novas funções, novas utilidades, novas formas de uso. Pode ser inclusive o abandono, né? Uma casa que é abandonada e vira ruína. Então você percebe que a paisagem ela tem uma dinâmica, ela está sempre em transformação. Então a rugosidade, na verdade, ela indica esse passado. O que hoje na paisagem do presente eu vejo que vem do passado, que não foi construído agora, que não é novo. Na verdade, tudo que acabou de ser construído já começa a ficar antigo, né? Então a gente consegue perceber, inclusive, os períodos, né? Pessoal que estuda muito arquitetura, pessoal que está sempre ligado a esse aspecto das fachadas, por exemplo, sabe, inclusive, o período. Isso aqui é da década de 30, da década de 50, 60, tá? Então, 70, 80, 2000, 2010, 2020. Então a gente já consegue perceber, inclusive, quais são as tendências em cada época arquitetônicas, tanto por motivos tecnológicos ou por motivos realmente de design, enfim. Então, a rugosidade. Então, eu pedi para vocês ficarem atentos às rugosidades que vocês vissem em Coruripe ou em Jequiá da Praia ou outra cidade próxima, outro município próximo que vocês morem, né? Aqui eu trouxe algumas imagens. Então, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que permanece, né, em Coruripe, mas a gente já percebe, obviamente, que ela também já foi reformada, né? Olha só essa imagem aqui da direita, a gente vê um carro antigo. Então, pela coloração da foto, a gente também sabe que ela não é tão recente. A gente consegue, a forma do poste, o fusquinha. Então, a gente consegue perceber isso também pela foto, também que registra uma paisagem, né, a sua temporalidade, tá? Aqui mais fotos de Coruripe, né, o antigo largo, o largo da área central, que hoje é a Praça Central, né? As casas, que a gente também percebe algumas dessas rugosidades das casas antigas até hoje. A antiga prefeitura, a vista aérea da usina, né? Olha ali o rio, que a gente acabei de falar, né? Então, o rio também é importante, né? Que inclusive é o que vai dar
o nome para a cidade, que a gente chama de toponímia, né? Que é o nome e o significado do porquê desse nome. Então, Coruripe, por que desse nome mesmo, gente? Então, vamos lá, né? O Rio do Sapo é um nome indígena. Então, aqui foram as instruções para vocês terminarem a atividade, tá? Então, percebam que a gente relembra aqui que a paisagem é aquilo que eu posso perceber, né? Ela é perceptiva para a gente. A paisagem, ela também nos revela o tempo, ela vai sendo ressignificada a partir da dinâmica da sociedade, e ela também, querendo ou não, né, como a paisagem ela existe, ela está ali materialmente falando, concreta, ela também vai definir como que a gente vai agir em relação a ela. Então, ao mesmo tempo que a sociedade constrói, destrói, ressignifica, para eu poder, eu quero construir um prédio aqui, não é uma coisa simples, eu quero derrubar essa casa, Então, a paisagem, o que está pronto, também vai interferir nas novas ações da sociedade. Então, são as duas faces da mesma moeda. Nós interferimos, transformamos e nós também recebemos essa paisagem que já existe como base para a sua transformação. Tanto quando a gente pensa nos elementos naturais, quanto quando a gente pensa nos elementos humanos. A gente tem sempre que entrelaçar isso, tá bom? Então, é isso a nossa aula de revisão dessa semana. Vejo vocês no nosso momento ciclo, no nosso momento ao vivo. Grande beijo!